Tudo bem, pessoal? Entrei um pouquinho mais cedo, 2 minutos mais cedo, para me assegurar de que a internet está funcionando bem. Vou aguardar que vocês entrarem. Tudo bem, Shari? E aí, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente tem uma pessoa muito especial, que é a doutora Patrícia Guedes, uma pessoa que eu admiro muito, é uma grande estudiosa e muito dedicada, né, ao estudo e à prática. E ela representa muito bem o nosso mundo da fisioterapia. Mas essa live hoje é para qualquer profissional do movimento, não é só para fisioterapeutas, tá bom? Então vamos só esperar daqui a pouquinho ela entrar. Oi, tudo bem, Miriam? Que bom que você tá aqui. Bem-vindos. Enquanto a gente espera um pouquinho as pessoas entrarem, deixa eu falar um pouquinho para vocês. Oi, Roberta, sobre o evento Move or Glue. É um congresso 100% prático sobre a fáscia. Como é que surgiu esse congresso, Ana? Bom, vocês sabem que eu adoro ir a congressos. Só que a maior parte dos congressos, a maior parte não, quase todos, são teóricos. E muitas vezes eu me pego num congresso super teórico, pensando assim, gente, e aí? Nós somos do movimento, né? Como é que a gente vai traduzir isso para a nossa prática, para trazer benefícios para os nossos alunos? Então, meio que cansada dessa coisa de ir em congresso teórico, porque na boa, teoria a gente pode ler em artigo, porque os artigos sempre estão aí disponíveis, né? E uma hora ou outra a teoria chega até você, se você estiver disponível. Mas aí eu falei assim, não, quero ir para um congresso prático. E aí foi por conta dessa minha necessidade que eu bolei o Move or Glue. A primeira versão foi em 2019, a gente teve no Brasil, em São Paulo, foi um super sucesso. A gente teve mais de 80 pessoas se juntando a nós para fazer toda essa prática, que é uma prática ao longo de um dia todo. Foi bem bacana, e a gente teve a versão número 2 em 2019 mesmo, e assim foi indo. Aí, o ano passado, a gente fez a primeira versão na Europa, que foi em Portugal, foi em novembro, né? Esse ano a gente vai ter a segunda versão na Europa, que vai ser em Paris, em setembro. Mas antes disso, a gente vai ter aqui no Brasil, que é no dia 25 de março, tá? Então, 25 de março vai ter o presencial em Curitiba. Então, se você é de Curitiba, eu te espero lá. Apesar de que já tem bastante paulistas inscritos para o presencial em Curitiba. Aí o pessoal vai aproveitar, vai passear lá em Curitiba, mas enfim. Então, presencial dia 25 de março em Curitiba e vamos ter também online. Então, se de repente você não pode estar lá presencialmente, você pode nos acompanhar online. E muitas pessoas têm me perguntado, mas como é que vai ser online? É simples, você vai ter um login, uma plataforma, e quando começar o congresso, a gente vai soltar as aulas. É assim que funciona. Todas as aulas ficam gravadas, mesmo para quem é presencial e para quem é online, você pode assistir aí por tempo ilimitado. Então, vale super a pena. E aí, esse ano eu tive o cuidado de escolher alguns temas que eu acho que são muito importantes para nós. Envelhecimento, face e mulher, fáscia e fibrose, terapia manual e fáscia, e mobilização articular. Então, são práticas muito importantes para quem trabalha com movimento e mesmo quem trabalha com terapia manual, tá bom? Espero contar com vocês lá. É um congresso 100% prático, criado para profissionais do movimento. Precisa ser fisioterapeuta? Não precisa. Você pode ser bailarino, você pode ser educador físico, você pode ser professor de yoga, professor de capoeira, enfim, todos os profissionais do movimento são muito bem-vindos. Combinado? E hoje, no final da live, eu vou dar uma palavra-chave. Aí, eu vou instruir vocês como é que você vai colocar essa palavra-chave, aonde você vai colocar essa palavra. E aí você vai concorrer a um workshop meu, mas eu vou dar todas as instruções no final da live, tá bom? Essa é uma forma de eu recompensar quem está ao vivo aqui comigo, me acompanhando, me prestigiando e dando uma força aí, tá bom, gente? Então, a nossa
convidada já chegou, a Patrícia. Eu vou chamá-la aqui, tá bom? Fibrose em movimento. Vamos esperar ela entrar. Minha internet tá boa, gente. Eu tô num lugar que a internet tá oscilando, né? Mas torcendo para que fique aí. Oi, Paty, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde, Muito. boa noite. Eu não sei como é que você está aí de horário, 6 horas a mais. Aqui, 4 horas a mais. São 4 da tarde. Bem, Muito bem-vinda, Paty. obrigada. Já dei uma brifada sobre quem é você e o nosso assunto de hoje. Então, para a Pode gente não falar. perder tempo, vamos já começar a falar sobre o nosso assunto, que é Isso, fibrose. exatamente. Eu quero trazer uma coisa muito importante para vocês. No meu último curso de dissecação, que foi em Londres, no ano passado, uma coisa me chamou muito a atenção. A presença de muitos médicos fazendo o curso de dissecação para aprender a fazer uma incisão cirúrgica com o menor índice de fibrose possível. Então, isso me chamou muito a atenção. E eu fui conversar com eles. E todos, absolutamente todos, me falavam assim: olha, a gente tem visto muito na prática que, dependendo da incisão cirúrgica que a gente faz, ela aumenta a chance da pessoa ter fibrose. E a fibrose, ela é uma questão que atrapalha muito a recuperação desse paciente, né? Então, hoje eu trago a Patrícia para a gente falar, Paty, a fibrose, ela atrapalha o movimento? Sim, sim e muito. Por quê? Porque a fibrose, eu gosto muito de um exemplo que eu sei que você adora. Eu amo esse exemplo. Aqui são as fibras de colágeno que a gente tem lá no tecido de reparação. Essa fibrose ficou aqui. Todo o tecido está se organizando, mas tem um pedaço dele que não está se organizando, ele está desorganizado, ele está tentando se recuperar. Entendam que depois que teve uma incisão cirúrgica, sempre irá se ter um tecido cicatricial. Não terá um tecido normal, é um tecido cicatricial. Então, que bom que a gente está pensando em outras coisas agora, que o doutor está indo lá ver a forma que eu posso operar, não vou abrir de qualquer forma, porque a forma que for aberta e a forma que ele for se reparar vai ter está diretamente relacionada. Mas vamos lá, se eu tenho uma adesão aqui, algo impedindo, como que vocês acham que vai ficar o tecido para se deslizar? Deixa eu pegar minha adesão aqui, uma coisa que está colabada aqui, para eu fazer um movimento. Que aí eu tô com, aí o professor de yoga, o professor de pilates, o bailarino, né, o professor de balé, tá lá com esse paciente com uma fibrose tardia, depois de muito tempo. Então, assim, a gente não tá nem pensando aqui num pós-operatório recente, que aí no recente ele tá lá, sendo trabalhado com a equipe, ok. Agora eu estou preocupada com esse paciente que chegou lá para fazer o meu movimento e sabe aquele movimento, aquela amplitude que não vai, que não termina e que ele fala, parece que meu movimento não acontece. É esse movimento que a gente tem que prestar atenção a nós que somos profissionais que estamos o quê? Olhando para a face. Olhando para a biotensegridade, que estamos olhando para essa arquitetura da face. Entendeu, Ana? É isso que a gente vai trazer lá no Move Your Glue, esse raciocínio. Olha, até arrepiei, Ana. Olha, Ô, gente, Paty, não é mentira. e Fala, essa queixa que o cliente muitas vezes traz, e como você bem traz. pontuou, às vezes não é nem uma coisa imediata, Não, pós-cirúrgica, mas uma coisa que depois de anos. E é esse movimento, anos. anos depois, esse movimento que não acontece, vamos falar disso. Geralmente, o cliente nota isso em movimentos do dia a dia, por exemplo? Não, ele às vezes nem percebe, porque o movimento do dia a dia está robotizado.
O movimento do Ah, dia a dia é um movimento piloto automático, né? Quando a gente está explorando esse movimento nas aulas, é ali que ele começa a perceber. Então, a gente vai discutir um pouquinho isso. O que que a gente precisa perguntar para essas pessoas lá no movimento? O que que ele fez? Como que foi? Porque às vezes a gente está tão preocupado. Por isso que eu estou falando assim, a preocupação do pós-imediato tem uma equipe cuidando. Agora, o tardio de 5 anos, de 10 anos, essa fibrose, cadê ela aqui? Ela incomoda, porque quando ela está sendo tá sendo reparada a cicatrização, o corte, isso eu vou mostrar para vocês, que eu estou gravando, tal, estou querendo mostrar. Então, assim, a minha aula, por exemplo, vai ter uma partezinha mínima de teoria, porque eu preciso dela para a gente trazer um raciocínio, mas é mínima. E aí a gente vai construir o exercício. Essa cicatrização aqui, ela vem de dentro para fora, ela vem do que? Ela é tridimensional, ela não vem de fora para dentro. Então, esse movimento que está aqui em cima acontecendo, ele exerce umas forças, tem forças acontecendo, mas ele tem forças de dentro também. Então, eu tenho que pensar nesse movimento de forma tridimensional. É muito óbvio falar para a gente que já está nesse mundo aqui da face. Agora, eu tenho que pensar como equilibrar essas forças internas e externas. Aí vai ficar a grande jogada, que a gente vai pôr a biotenseguridade no meio. E aí vamos ter que aí pensar, tá, eu, pessoal? aí eu pulo do gato. E uma coisa que você falando me traz, me faz pensar é assim, tão importante é para esse cliente ter a consciência de que existe essa restrição do Uhum. movimento e que ele tem que perceber que existe. E pelo que você está nos falando, uma das funções nossa de como facilitadores do movimento é trazer essa consciência para ele, né? E isso também você vai abordar lá. Pode dar alguma Vou. dica para gente de Posso, como posso. trazer isso para o cliente? Primeira coisa é o próprio cliente perceber o tecido dele. Ele próprio se palpar. Aí a gente vai para algo que chama-se interocepção e propriocepção também. Mas ele próprio se palpar e perceber a direção desse tensionamento. Porque eu acho que essa riqueza, quando ele consegue se perceber, e nem sempre é fácil, né? Porque às vezes as pessoas são mais mentais, isso é só uma qualidade de ser, não é que é melhor ou pior, é só uma habilidade, né? Que às vezes tem pessoas que estão mais no mental, e eu preciso recrutar isso para a pessoa, trazer isso um pouco mais para ela. É uma consciência corporal, mas eu tenho que ajudá-la, como você falou, facilitar para esse processo tornar mais próximo dela. Aí eu preciso que esse cliente se toque. Então ele perceba que um lado de repente é mais resistente, é mais macio, entendeu? Ou mais macio, ou simplesmente fica aqui para quem está na live, é diferente. Eu começo muito com os meus pacientes, Ana, com a palavra é igual, é diferente. Se ele começar a Ótimo. perceber que é igual ou é diferente, a riqueza de vocabulário vem depois. Porque a riqueza de vocabulário vem do que ele se observa e do que ele experiencia. Eu não posso querer palavras, entende? Mais Esperar palavras sofisticadas. sofisticadas ou que, não, essa é palavra X, palavra. Todo mundo tem as suas palavras, todo mundo tem a sua experiência. E se eu estou trabalhando com o corpo, eu não posso ter expectativa que, entende, ele me responda. Ele precisa de um tempo para responder. Isso você tem cursos e aulas maravilhosas disso, que eu já assisti várias, assim, desculpa falar aí também, mas na assinatura Move Your Glue, que eu adoro e sou assinante, lá tem áreas aulas muito legais, setoriadas, que isso existe muito bem feito lá também, mas a gente tem muitos amigos profissionais no mundo da face que falam disso. Então a gente precisa explorar e unir isso. Então, quando eu vou trabalhar, vamos voltar lá para a fibrose, eu não posso esquecer de todo esse território que eu percorri. Então, ele agora operou o corpo. O agora é assim, ele operou faz 5 anos que ela colocou, fez o lifting de mama, que está muito em moda, vou comentar sobre isso. Só levantou, tirou um pouquinho da gordura, ok, está aqui, acomodou. Só que mudou toda a estratégia para ela fazer o movimento agora, né? E ela se adaptou, porque muitas vezes ela faz o pós-operatório lá e não reorganiza o movimento. Você entende? Faz só
pós-operatório cirúrgico. Foi lá e fez. Aí, quando eu tô liberada pro exercício, quero voltar, vai, pode fazer suas... Agora o médico liberou, agora voltou. Ela fica lá um ano e meio fazendo exercício. Aí vai pra musculação, depois de 2 anos. Agora ela quer fazer yoga. Na yoga, ela descobre, porque vai trabalhar maior extensibilidade, que ela não consegue, de repente, fazer algum dos movimentos. Aí vem a restrição. Porque ali estava preso. Então, é ali que a gente vai ter que perceber como fazê-la perceber. E não adianta eu só falar, vai, força, consegue, você vai conseguir. Isso não é um comando que a gente vai usar em fáscia, vai usar um... Entendeu? Aí o profissional, né, tem que ser refinado para entender que não é esse comando que eu vou usar para trabalhar essa fibrose que está aqui. Porque ela tem uma história e ela não vai sair simplesmente eu mandando ela sair. Eu vou ter que conduzir pelo movimento, o movimento mais estratégico, né? Trabalhando com apoios, eu vou ter que trabalhar muitos apoios. Como eu trabalho em postura, para mim é um pouco mais assim certeiro, assertivo isso. Eu organizo os pilares de pé, de braço, de quadril. Aí eu consigo ter um pilar para acionar o tronco, por exemplo, e chegar lá na escápula. Aí, ok, ela consegue fazer. Mas isso, assim, tem um monte. Quantos movimentos a gente tem? A riqueza de movimento é muito grande, né? Ô, Paty, e você falou, né, da restrição que acontece num movimento, né? E a dor? Porque muitas pessoas querem saber. E aí, vem com dor, vem sem dor, e o que que eu faço? Então, e é uma dor que ela é muito estranha, assim, tem dores e dores, mas a dor da fibrose, muitas vezes, assim, se for só local, abdômen, assim, às vezes ela nem tem dor. Mas se for uma dor de articular, que está perto da articulação, que limita a ADM, aí dói mais. Entendeu? Dói mais. Entendi. Perto ali, se fez uma lipo, perto ali da... que normalmente são flancos, essa região... Deixa eu tirar a cadeira aqui. Essa região aqui de trás, tá dando para ver? Eles Sim. tiram aqui, né? E dependendo do que é, e a gente vai comentar disso, dependendo das cirurgias que são feitas. Uma outra cirurgia que é bem importante a gente falar, abdominoplastia, que ele puxa a pele. Então, ele vai mudar um pouco como organiza tudo isso, a pessoa fica, né? Retira a pele. E aí eu vou falar um pouco do sistema linfático. Ele retira tudo isso vai ter que se reorganizar. Tem fibrose? Tem fibrose, mas não tanto quanto a lipo, por exemplo. A lipo traz bastante mais fibrose. Mas o que acontece? Se eu tenho uma fibrose, dependendo ali, como eu estava falando aqui, dos flancos, e a pessoa quer fazer um certo deslizamento, tem tipo um cordão impedindo. Cordão impedindo ali, ela não consegue fazer. Eu lembro que a gente conversou no almoço e você comentou comigo que você viu isso na sua dissecação, que tinha mulheres lipadas, não tinha? Sim. Não sei se quer comentar. Gente, é literalmente um cordão. Né? E a palpação você também sente, né? E na dissecação, a gente, por acaso, pegou um cadáver que já tinha feito lipoaspiração, então você via nitidamente os cordões. E quando você puxava o cordão, você via tudo que estava grudado com aquele cordão. Então, me chamou muita atenção, eu até comentei com a Patrícia, porque assim, a quantidade de estruturas envolvidas com aquele cordão e a distância que aquilo tinha um impacto, me chamou muito a atenção. Então, eu queria aproveitar aí esse momento para a gente falar de cirurgia, porque hoje em dia as pessoas têm muitas dúvidas, né? Tipo assim, e aí, lipo? Dá muita fibrose? Tem a lipo HD? O que você acha? A Patrícia, pessoal, acabou de terminar um curso de pós-graduação nessa área de cirurgia plástica. Então, ela está muito por dentro, não só dos procedimentos e seus impactos no corpo, mas também da utilização de equipamentos para poder ajudar também nesse processo. Lipo. Fala um pouco da lipo, Paty, por favor. A lipo é assim, ela é sensacional, né? Só que quem vai para uma lipo, muitas vezes o bom médico, né, digamos assim, ele fala, emagrece um pouco e depois você faz a lipo. Porque quanto mais área for lesada, mais área for sugada da cânula, que é uma cânula fina,
que puxa e ele faz uma certa vibração ali, porque essa vibração, na verdade, o instrumento faz isso, não é que ele vibra, mas ele faz um pêndulozinho, então ele vai puxando e vindo assim. Essa é lipo simples. Então, essa lipo normal, ele vai puxar e essa área que for lesada vai ter que ser reparada. Então, condição sine qua non. Quanto maior a área for lesada, maior a área terá que ser preenchida. Para aí, eu vou ter o quê? Fibrose para preencher aquele tecido. Eu tirei gordura e eu vou preencher com tecido conjuntivo reparador, que é mais colagenoso do que elástico. Então, o tecido fibrótico, ele tem mais fibrose. O tecido fibrótico tem mais fibras de colágenas do que elastina, né? Ele está reparando, ele não está entendendo que eu vou trazer elastina, que é nobre. Não, eu tenho que reparar aquela área. E aí que tem todo o procedimento pós-cirúrgico com o fisioterapeuta dermatofuncional, que é da área, que estudou. Assim, tem que saber fazer, não é simples, não. Ok, vai lá e fez. Fala. Não, e a HD? Qual que é a diferença? Tá. E a HD, ela é menor. A área que ele vai lisar é menor no sentido assim, ele vai pegar mais o abdômen, mas a pessoa já tem que ter menos massa gorda, massa de tecido adiposo, porque ele vai pegar, o tecido subcutâneo, ele vai pegar a fáscia que tá aqui, ó, fáscia, pele e fáscia superficial. Ele vai pegar essa área aqui. Ele não vai pegar essa área aqui de baixo. O outro pega tudo, tá? Então, ele vai querer pegar essa partezinha. Então, quem vai fazer a lipo HD é alguém que já está mais malhado, que só quer dar aquela definição. Então, ele vai colar ainda mais a pele com o tecido muscular. Vai tirar aquela camada de gordurinha que estava ali. O que ele quer? Fibrosar aquilo. Ele quer exatamente garantir que aquilo grude. Aí você vai falar, não quero fibrose, então não faça, porque ali vai ter fibrose. Porque ele precisa ter fibrose, não vai querer me tirar aquela fibrose. Ali eu preciso da fibrose, entendeu? Senão você vai estragar a cirurgia que você pagou não sei quantos R$1.000. Então, assim, mas, Paty, se a gente tem essa fibrose, como é que fica o que a gente sempre prega de ter o deslizamento entre as camadas? Não vai ter, porque ele tirou. Ele tirou porque era o desejo da pessoa ter aquilo. É o desejo que eles querem. Ficar definidos e eles chamam de negativo, né? De ter assim os gominhos. Eles querem aquilo. É o desejo. Então você vai pagar um preço de não ter mais aquele deslizamento acontecendo. Você vai ter o deslizamamento em outras partes. E qual que é a repercussão no movimento? Vai ser o quê? Mais robótico. Menos amplitude? Menor amplitude. Agora, qual que é a repercussão que a gente vai ter? Só daqui a algum tempo a gente vai conseguir falar. Por enquanto, tá todo mundo bem. A gente não todo mundo bem, tá todo mundo fazendo e tá todo mundo ficando definido. Exato. Mas não tem casuística ainda, não teve tempo suficiente. Não temos. Por enquanto, o pós-operatório que a gente faz, a gente vai conduzindo, a gente também está estudando como conduzir, mas o que a gente prega é não tira essa fibrose agora, porque eu preciso dela. Você entende? Então, assim, olha o raciocínio, tá mudando. Que antes a gente, não, cuida para não ter, não sei o que. Não, a fibrose, ela é amiga do pós-operatório. Eu tenho que tomar cuidado. Então, por isso que a gente está ressaltando aqui. A gente está falando de uma fibrose do movimento, de uma fibrose que está causando restrição e é uma fibrose tardia, uma fibrose crônica, excessiva, que está atrapalhando o movimento dessa pessoa. Não é essa fibrose do pós-operatório imediato, gente. Aí que a gente vai ter que raciocinar. Porque até esse paciente do pós-operatório imediato não está com o profissional do movimento. Ele está lá, entendeu? Nem peguem, porque vai ser problema. Entendeu? Certo. Ele precisa ser liberado adequadamente. E você já leu algum artigo falando assim de como a gente pode melhorar a fibrose tardia? Será que a pessoa, sendo uma pessoa que se movimenta com frequência, ela tende a ter menos impacto da fibrose tardia? Ana, não li ainda artigo. Até estou procurando para montar para o nosso workshop lá em Curitiba, mas artigo mesmo não tem. Porque é uma pergunta que não
muito interessante, né? Tem Saber o que que ser. pode prevenir algo tardio, né? Sim, e eu queria fazer essa escala de 1 ano, 3 anos, mas a gente tem que ter casuística, tem que ter número e tem que ter interessados para participar no N. Eu acabei de fazer uma pesquisa agora em janeiro, que eu correlacionei postura e gordura localizada. A gente está já fazendo a estatística para estudar. Ano passado, em janeiro, eu fiz de postura e celulite, mas é difícil arrumar N. Não que isso seja desculpa, mas assim, é um trabalho maravilhoso. A gente tem que se juntar e começar a É, pesquisar, porque para defender o movimento, a gente também precisa disso. Né? sim, E bolar 3, 4 exercícios, assim, são esses, a gente vai estudar esse. Com 1 ano, sim, você vai ter tipo essa lição de casa. A gente sabe que melhora porque as pessoas ficam mais. Alguns pacientes que eu atendo, eles ficam mais revigorados, eles ficam com menos dor. Aquela dor das sim. costas, né? Eu tinha uma paciente com dor na torácica por conta de pôr prótese de mama. Com os exercícios, ela fez também um bom tempo comigo. Mas depois ela já teve alta e eu só dei a lição de casa com o exercício. Dei prancha, uma prancha em diagonal, que eu dou muito, e aquele deslizamento que eu coloco, sabe? Eu trabalho há muitos anos aquilo. E ela foi melhorando. Então, assim, a gente só É, foi evoluindo a prancha. E ela falou, Paty, não certo. tenho mais dor. Então, assim, a gente sabe que o movimento vai aliviar. Não, e o movimento, ele vai melhorar o sistema de fluidos. Quando a gente tem uma cirurgia ou uma lipo, uma intervenção cirúrgica, a gente vai acometer o sistema de fluidos, né? Sistema linfático. Fala um pouco sobre isso, por favor, Paty. Nossa, sistema linfático, gente, a gente não pode esquecer dele, né? Porque todo mundo fala, ah, faz ou não faz drenagem linfática. Além da drenagem linfática, o sistema linfático ele vai atuar no sistema de líquidos, na circulação de líquidos da fáscia. Eu me lembro quando eu fui aluna do Marcel Bianferi, tem isso no livro dele, mas hoje um monte de gente fala também, o Steele fala, né, que foi o papa da osteopatia, mas assim, a circulação de líquidos da fáscia é o que vai garantir a vitalidade dela. Se eu tenho uma estase líquida, parou, eu não vou ter mais o quê? Entendeu? Bombeamento acontecendo. Então, se eu tenho numa cirurgia o impacto disso, eu vou ter que restaurar esse bombeamento primeiro, para daí ir vitalizando. E aí, o que eu vou fazer para vitalizar isso no pós-cirúrgico? Eu vou ter que entender primeiro o impacto de qual foi a cirurgia. Por isso que eu não tenho uma certa regra, mas eu tenho que entender como o paciente está. Por isso que às vezes eu não toco muito na área cirúrgica do paciente, eu vou tocar no pé, eu vou tocar em outra área dele, e nem é com drenagem, às vezes é com um deslizamento facial, um bombeamento do pé. Então a gente tem que pensar como eu vou desbloquear aquela estase líquida que ele está passando, certo? Eu não Certo, posso, certo. por exemplo, pálpebra. Tem muita gente que faz cirurgia de bléfaro e não faz Sei. nada. O pós-cirúrgico, que aí é com a equipe especializada, tal, assim, precisa ser feito. Ele vai descongestionar um monte de áreas aqui do corpo, né? Então, assim, e depois disso, vamos para uma área, né, de profissional do movimento, tem muita coisa a ser feita, né? A gente Sim. vai fazer um Não, exercício de olhar, que eu já fiz algumas aulas também, Feldenkrais, N exercícios. Isso eu tô falando assim, vamos imaginar, ficou com uma leve fibrose e tal, que é pequena, mas ficou. Isso tardio, tá, gente? Tardio, vamos estabelecer. Aí, de repente, você fala, nossa, esse olho que eu tive e tal, probleminha, tá aqui a restrição. Você é. percebe. Não, eu E aí você tenho vai fazendo e falado, melhora. eu tenho falado muito para todo mundo, assim, que é muito importante que a gente veja o impacto do sistema de fluidos, né, Sim, no nosso movimento. Então, se a gente está falando de uma cirurgia, que obviamente vai impactar o nosso sistema linfático, vai alterar o nosso sistema de fluidos, vai. né? É lógico que essa resposta ela é individual de pessoa para pessoa, só que quando você altera o sistema de fluidos, gente, você altera deslizamento, você altera movimentação, você altera a parte da imunidade, Imunologia. imunologia, você altera pressões internas do corpo, né? Então, a gente tem hoje recursos para trabalhar com o sistema de líquidos do corpo, né? Por exemplo, vibração, movimentos específicos, tipos de respirações
que é para ajudar nesses sistemas de fluidos. Então, eu tenho falado muito para os meus alunos da comunidade, pessoal, nós precisamos entender cada vez mais o sistema de fluidos. Sim. A gente tem que ter recursos de movimento para ajudar nos sistemas de fluidos e entender realmente como funciona o sistema linfático e a parte imunológica nossa, né? E na cirurgia na abdominoplastia, eu também vou falar um pouco sobre isso, mas é retirado para cortar a parte aqui supraumbilical, ele levanta o abdômen e puxa. Descola. No que levanta, descola tudo. Então, e se a gente for lembrar, o sistema linfático, ele não é um canal lindo, maravilhoso, como é a artéria e a veia. Eles são células justapostas, eles vão se organizando. Então, se eu faço pluft, ele se descola também, ele se desorganiza. E aí não é que eu vou colocar e ele vai novamente se organizar perfeitamente. Vai levar um tempo para organizar, mas o corpo é lindo, ele vai se organizando. Mas aí que eu falo, se depois eu dou um estímulo correto, fisiológico, ele também vai me dar uma resposta organizada e fisiológica. Eu não posso bagunçar. Eu, então, do lado de cá, né, como profissional, eu não posso dar um estímulo que o desorganize. Por isso que eu tenho que estudar muito, né? Em qualquer fase que eu pegue essa pessoa. Mas você sabe que quando eu fui fazer a dissecação, eu me lembro dessa rede, né, do sistema linfático e do sistema venoso que fica ali na fáscia e também a inervação que fica ali na fáscia, e era bonito de se ver, porque na hora que a gente secava era uma coisa muito delicada, mas você via como se fosse um rio, né? Um caminho, né, cheio de afluentes, né? E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, quando você vai de escola aquilo tudo, né? Gente, imagina o tipo de violência que é causada nessa camada, né? E uma coisa que me chamou muito atenção na dissecação é que o que você falou agora, o corpo ele é tão inteligente, ele quer tanto que você sobreviva a qualquer custo, que ele vai lá e se organiza de um jeito, né? Sim. E eu lembro que na dissecação, quando eu fui fazer a primeira dissecação com o Gil Hadley, o nosso cadáver tinha feito uma cirurgia de redução do estômago. E ela tinha uma baita cicatriz na região do estômago. E assim, era um nó que pra gente tirar aquilo, o Gil precisou pegar, cortar. E a gente puxava aquele nó, Paty, e a gente via a repercussão no pé dela. Então, assim, me chamou muita atenção, porque a coisa era forte, sabe? Era capaz de você puxar, assim, e o nó continuar ali. Então, eu fiquei pensando assim, nossa, tem que ter muita coragem, não sei, mas para você descolar uma coisa, depois você colocar em cima, imagina a agressão que isso causa, né? Sim. Então, sei lá, eu acho uma baita agressão. A gente está chegando no nosso fim da nossa live. Tem mais algum assunto que você acha relevante a gente falar ainda hoje? Eu queria muito ter falado disso que você falou, do impacto, né, do movimento, que assim, que tem a hora certa, né, a dor, que a gente precisa perceber, então, dessa parte tardia, como eu introduzo esse movimento de uma forma mais refinada. Eu acho que isso é muito legal a gente colocar, né? Não é impondo o movimento, e sim trazendo um movimento refinado, que vem a questão da fáscia. Vamos fazer isso, Ana. Eu adoro fazer resumo. Então, assim, em relação ao movimento, a gente falou de algumas coisas importantes. A gente falou de fazer com que a pessoa perceba que existe aquela restrição, né, no movimento, né? E aquela restrição no movimento, ela precisa perceber, né? Quando ela percebe, e aí eu perguntei, como é que percebe? Com palpação, né? Com autotoque, né? E aí ela vai ter noção de que aquilo realmente está restringindo algum movimento que ela vai fazer. Então,
percepção é tudo. Número 2, autotoque, saber se tocar, se manusear e sentir como é que está o tecido. A gente Sim. tem que ensinar isso para o nosso cliente. Sim. Depois, uma coisa importantíssima que você falou é, gente, não é dar qualquer exercício a qualquer custo, de qualquer jeito, não é por aí. Tem toda uma estratégia e um porquê de como dar os exercícios, não é? É esse que é o pulo do gato para quem estuda e para quem não estuda. Aí a gente falou de dor, e você falou assim, não, dor... Resume aí, Paty, em relação à dor. A dor pode vir ou não. E a dor, assim, depois, a dor tardia dessa fibrose crônica, ela é uma dor que ela não reclama mais tanto, ela já se acostumou com ela. E aí ela não vai, assim, correr atrás disso, porque ela só vai correr atrás quando a dor está muito aguda, né? Tá aguda, aliás. Né? Então, essa dor crônica, ela vai deixar passar. Então, ela só vai olhar para essa dor se a gente também ajudá-la. Né? Então, assim, vamos então fazer esse deslizamento da escápula, vamos perceber como está esse movimento. Eu acho que essa dor vai ser construída no movimento ajustado, nesse movimento refinado, que não é bem uma Porque dor. o que eu percebo na prática, a maior queixa do paciente que vem com uma fibrose tardia, pessoal, a gente está falando de uma fibrose depois de anos, a maior queixa é restrição do movimento. A queixa quase nunca é de dor. Você também percebe a mesma coisa? Sim. Tá. E aí ele vai fazer, por exemplo, eu dou um certo movimento de deslizamento do ilho-psoas. Um afundo, um agachamento que eu quero colocar ali, ele fala, não, essa perna não vai. Aí eu olho e falo, o que aconteceu aqui? Ah, eu tive uma cirurgia de apendicite. E eu vou ver uma baita cicatriz ali. Você entende? Sim, é aí que a gente vai reorganizar. Então, mas é isso, aí que você vai se ligar que tem alguma coisa. Então, trazer na história desse paciente, isso eu vou comentar no Move Your Glue, como que foi a historicidade dele, né? Trazer a pergunta no início, não no meio do exercício, né? Sim. E outra coisa, a gente falou da importância da gente levar em consideração o sistema de fluidos, porque ele tem um baita impacto quando uma pessoa faz uma intervenção cirúrgica, uma intervenção estética, o sistema de fluidos é acometido, o sistema linfático é acometido, né? E perceber também, isso eu quero falar muito no Move Your Glue também, assim, fazer um mini questionáriozinho, né? Mas assim, mudou depois disso? Você tem pernas mais edemaciadas ou não? Como é que é? Você fica sentado, edemacia ou não? Porque aí a gente vai conseguir perceber se teve impacto, entendeu? Se tem que tomar alguma conduta. Porque eu não quero falar de problema, mas a gente vai ter que falar de problema. Porque muitas vezes a gente não passa em médicos pneumologistas e não passa em médicos vasculares. E a gente precisa ver esses dois colegas. Você entende? Que a gente não vê as veias como estão. E eu trabalho com um colega vascular e ele é endovascular. Ele vê assim o mínimo do mínimo. Então o que eu aprendo é um negócio assim louco. E mesmo o pneumo, né? A gente não olha para isso. E aí a gente tem que começar a perceber. Tá lá no movimento, nem dá bola. Pera lá, deixa eu dar uma olhada nisso. Outro dia o meu paciente estava com uma coloração diferente dos pés. Falei, peraí. Né? A gente está no Brasil, né? A gente vê normalmente as pessoas mais sem roupa. A gente tem que tomar, assim, sabe, prestar atenção nisso também. Você falou muito do fluido, né? Eu acho que ele vai dar várias atenções para a gente olhar para esse corpo. Muito bom, Paty. Para alguém que está aqui na nossa live, que queira, de repente, saber um autor que ela possa investigar mais e que esse autor fale sobre fibrose, quem você falaria? Um autor? Uau. Vou falar um autor aqui para vocês que eu recomendo. Jen Tevarta, da Inglaterra. Tá. Nossa, que tem tanto, Ana. Autor. Tem vários que eu li em artigo, mas você quer que profissional de movimento eu vou ter que ver. Não? Uma pessoa que fale do movimento, que seria uma boa referência caso alguém queira aprofundar algo a mais. Do movimento, então, do movimento eu não sei. Não, da fibrose. Da fibrose. Da fibrose é a fisioterapeuta Patrícia Frois, que eu recomendo. Ela dá aula sobre fibrose. Mas ela vai falar de fibrose pós-cirúrgica, de cirurgia. Não sei se é isso que você está pedindo. Mas como é que escreve Frois? F-R-O-E-S. Ok. Então temos aí dois nomes. Mas eu não sabia o que você queria, desculpa.
Imagina, eu vou colocar aqui, ó, gente, no bate-papo o nome dela. Jen Trevata, que eu falei, e a Paty falou a outra, que é a doutora Patrícia Frois. Tá aqui para vocês. É com quem eu tá? faço as pesquisas. Ótimo, muito bom, muita boa dica. Bom, pessoal, espero vocês, então, no Move Org no dia 25 de março, presencial em Curitiba, online para quem não puder ir. E, presta atenção, pessoal, palavra-chave. A palavra-chave de hoje é... presta atenção o que vocês precisam fazer para concorrer ao workshop. A gente não vai divulgar qual é o workshop que você vai ganhar. É o seguinte, você tem que ir no meu feed da onde? Do Instagram, né? Ir no meu último post. Paty, mostra aí meu último post do feed para as pessoas verem. Você tá com o celular aí à mão ou você tá no celular aqui? No celular. Então tá. Então eu também não consigo mostrar. Então presta atenção, pessoal. Vai no meu feed aqui do Insta, ok? No último post. E coloca a palavra-chave que é eu me movimento. Eu me movimento, tá bom? Coloca essa palavra. Nos próximos 5 minutos, quem colocar a palavra-chave no último post do meu feed vai concorrer a um workshop. Tá bom, gente? Muito obrigada pela sua participação. Paty, a gente vai se ver em breve. Dia 25 de março, com certeza a gente está junto. Um grande beijo e obrigada a todos. Tchau, gente. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.